Fala galera, boa noite. E aí, gente? Obrigado aí pela presença aí da geral que vai chegar, né? Começando aqui mais um Farofa 2021. A gente está começando aqui a nossa segunda live. Semana passada tivemos a live 0, que foi a live que dava início ao nosso festival 2021. E hoje a gente começa então a nossa segunda live. Mas antes de chamar os meus amigos aqui, meu amigo e minha amiga, eu queria aqui agradecer desde já os nossos agradecimentos a quem apoia e quem está sempre com a gente aí, fazendo acontecer esse projeto. O Ateliê de Imagens estão gerando aí essa nossa live, estão com a gente aí, né, desde o início do Farofa. Prefeitura de Suzano, né, prefeito Rodrigo Xuxi, Secretaria de Cultura, Secretaria... Ai, meu Deus, deixa eu ver, anotei aqui. Secretaria de Educação, desculpa. Né? Então, Valmir Pinto, Secretaria de Cultura, e Leandro Bassini, de Secretaria de Educação, agradecendo aí por tudo. E é isso, gente. Quero convidar aqui, vou pedir aqui para o pessoal aqui da técnica aqui, colocar aqui os nossos convidados de hoje. Letícia Galo, Rodrigo Campos, por favor, se puder colocar a galera aí. Oi, boa noite. Galera. E aí, meu, boa noite. Show de bola, gente. Obrigado aí pela presença de vocês, por terem aceito esse convite nosso, né? Farofa 2021. Mais uma vez, mais um ano em formato excepcional, né? Em formato de live, à distância, né? A gente falou bastante na semana passada que a gente gostaria de estar todo mundo junto, todo mundo aí, né? Próximo e tal, mas infelizmente ainda não é o momento. A gente acredita muito nisso, que ainda não é o momento, logo vai chegar esse momento e a gente vai conseguir estar juntos novamente, mas estamos juntos aqui online e eu acho que isso é importante, a gente não pode parar. Antes da gente seguir, eu queria soltar aí um trailer, né? É um trailer, né, Rodrigo? É o trailer do filme de vocês, que é o projeto que a gente vai falar um pouquinho hoje, para a galera poder entender aí. Beleza? Vou soltar aí, por favor, galera. Beleza. Me pediram para ficar em casa, e desde então, tenho uma quarentena nos meus dias. Mudou tudo desde aquele dia. Minha vida virou de ponta cabeça. Eu tô me sentindo mal. Eu tô pior do que eu imaginava que eu estaria. É um misto de sensações, desde medo, ansiedade. Foi um sentimento de impotência, de não poder fazer muito pelo mundo. Ficar um pouco sem perspectiva, meio sentimento de náufrago. É um momento de reflexão e de tentar se redescobrir e se reinventar, se redescobrir de alguma maneira. E é isso que tem tentado fazer. É algo sem precedente que eu vejo como surreal. Eu não... Como se fosse uma bomba de neutro em nossas vidas. Simplesmente a estrutura tá aí toda intacta. Eu sinto que é uma guerra que acontece lá fora, enquanto eu tô com todos os meus privilégios aqui dentro. Tem muita gente falando pela gente da periferia, tem muita gente falando pelo pobre. Que, né? Então, durante esta quarentena, he aprovechado para É fácil tu aí, da tua luzinha sentado no teu iPhone, mandar o povo pobre trabalhar. Mas tá tudo morto, nada orgânico, parece que sobrevive.
É, isso aí. E aí? Show de bola, hein? Você tá aí também, pô. Você tá nesse projeto aí também. Então, cara, né, vou até aqui... fui bairrista, né? quando a gente sentou para conversar a respeito do que a gente das ações que a gente ia fazer esse ano, né? Na verdade, aí aqui entre amigos aí a gente acabou esse ano, foi um ano difícil, né? Aliás, está sendo um ano bem difícil, né? Como foi o ano passado também, mas foi um ano bem difícil para todo mundo, para mim principalmente, né? Para quem me conhece aí sabe que eu passei por uns perrengues aí. E a gente acabou meio que deixando um pouco, não deixando de lado, mas a gente acabou focando, né, em outras coisas e a gente acabou meio que deixando passar o tempo um pouquinho, né? Mas a gente falou, não, a gente precisa fazer, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí a gente começou a conversar a respeito, a gente falou, pô, vamos fazer lives, formato de lives novamente, como a gente fez o ano passado. E aí, na hora, eu falei assim, cara, até falei para os meninos, eu falei pro Magno e o Pedro, até não agradecer os caras. Falei para eles, falei, gente, eu quero chamar o Rodrigo e a Letícia para falar sobre o filme, que é fantástico, e eu tive a oportunidade de fui convidado para participar desse projeto, fiquei felizão, né? Até hoje, o dia que o Rodrigo mandou esse convite. Mas não foi só por isso, foi porque eu achei que tem tudo a ver com o nosso projeto, tem tudo a ver com o Farofa, embora a gente está falando de cinema, enfim, vocês vão falar melhor sobre isso também, mas tem tudo a ver com o Farofa, porque pô, são fotografias, né? Eu acho que vocês chamaram uma galera muito, muito foda mesmo, assim, e eu acho que valia a pena, né? Aí os meninos falaram assim, não, demorou, tal. Acho que o Magno acho que já conhecia, né, o filme, por conta, acho que do curto Suzano, né? O Pedro também já conhecia, aí só, não, demorou. Aí deu certo, né? Mas enfim, é isso aí. Deixa eu só dar um salve pro William, que apareceu aí, o William Oliveira, parceiraço também. Tá aí com a gente sempre. E é isso. Galera, eu vou deixar vocês se apresentarem, vou deixar vocês... a ideia é ver vocês, né? Já falei demais. Tá bom? Fiquem à vontade aí, se apresentem, falem um pouquinho sobre vocês. É isso aí. Quem vai? Vou eu. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Acho que vocês resistem aí, né, em relação à fotografia, em Mogi, Suzano e no Alto Tietê todo. E é muito legal poder participar ainda assim ter o Farofa, sabe? Porque a energia continua aí pairando e movimentar essa questão da arte de uma coisa que eu gosto muito, né? Que não só trabalho, mas gosto muito. Acho que o Resisto, na verdade, foi um projeto que é um grito mesmo, né? Porque a gente estava conversando antes, acho que era uma necessidade mesmo que a gente tinha de falar alguma coisa, porque a gente estava trancado, né? Eu sempre falo que o Rodrigo, ele é um grande incentivador para mim, assim, porque ele me incentiva a produzir, me incentiva a fazer coisa, ele fala, tá difícil, mas vai, e ele sempre é mais do real, assim, né? E aí eu acho que é muito esse perfil dele, assim, o filme também, sabe? De movimentar esse lugar para conseguir fazer com que a arte saia no momento que a gente não estava conseguindo fazer com que a arte saísse, sabe? Porque a gente estava trancados em casa, a realidade era outra, então acho que fica muito... O Resisto, ele foi muito nesse lugar desse grito, né? E aí o bacana é que são fotógrafos de vários lugares, e diversos fotógrafos de várias áreas também, né? Então tem desde ensaio em casa, como ensaio na rua, e o legal é que, igual você falou, né, que ele é um filme, né? Ele é um filme porque ele é feito como um filme, mas ele é um filme de fotografias, né? Então, e é um filme, eu até estava pensando um pouco mais cedo, pensando nessa questão do FPS mesmo que a gente tem, né? Então, o Rodrigo, ele brincou, eu sinto que ele brincou com o tempo quando ele faz essa montagem desse filme, né? Ele brinca com o tempo, porque se a gente tem um FPS que roda normalmente num filme, ele pausa, né, esse tempo todo e escolhe falar sobre aquilo, né? Tava dando umas viajadas do Resisto, porque é sempre
É uma coisa, mas acho que a montagem também é uma coisa muito legal, e ele é um filme de grito tanto do interno, eu acho, do que a gente sentia. Eu fico muito emocionada quando eu ouço o Adriano falando que ele teve tempo de ver a mãe dele sorrindo, a irmã dele sorrindo. Então, ele é um grito de todas as coisas que a gente pode sentir mesmo, sabe? Em relação a tudo. E um grito político também, né? Então, a gente tem uma questão política bem forte também, e que é pautada, e que parece que é o que importa, pelo menos para mim, é bastante jeito que importa, assim. O filme, ele é político também, né? Acho que é isso. Olha aí, Rodrigão. É isso? A Letícia já vai lá e resume tudo, né? Não, mas já tem bastante coisa para falar aí. Conta dessa montagem aí. Então, só antes do Rodrigo, eu achei... eu já tinha assistido, né? E aí eu assisti novamente mais algumas vezes aqui, para poder relembrar e até sentir... É uma experiência nova, acho que a cada vez que você assiste, né? Porque quando eu assisti lá atrás, né? Acho que foi até em primeira mão, o Rodrigo me mandou, né? Eu assistir, acho que vocês nem tinham lançado, ele ainda até comentou que faltava fazer algum detalhe ou outro, né? E naquele momento a gente tinha uma temperatura, né? Hoje a gente está numa outra, e ele também acho que faz a gente refletir de formas diferentes, acho que com o passar do tempo. Fico imaginando ele daqui, sei lá, 10 anos, né? A gente já vai ter passado por essa, e a gente não sabe como a gente vai estar, enfim, mas... Eu espero. Eu espero, né? Acredito muito. Mas eu acho que a gente, de repente, pode ver ele de outra maneira, né? Mas a montagem, aí o Rodrigo pode falar mesmo... ela é bem, ela é densa, né? A fotografia, ela junto com o áudio, muito embora às vezes o áudio não fale especificamente daquela foto em si, mas no contexto geral ele atinge o ponto, né? Então tem uma cena muito legal que o Adriano fala também, que o mundo dele vira de ponta cabeça, né? E aí a foto tá de ponta cabeça, né? Até ia perguntar se a foto era de ponta cabeça mesmo ou se foi o feeling da edição que você criou essa opção aí. Vai lá, fala aí. Bom, primeiro, né? Eu não sou um fotógrafo, né? De técnico, não tenho a técnica da fotografia, né? E só que eu sempre acho, né? Principalmente no audiovisual, e o fotógrafo em si, ele é o cara que sabe, a pessoa que sabe captar aquele momento, aquele olhar como ninguém, né? Tipo, a sensibilidade é diferente, né? Eu acho, por exemplo, que cada fotógrafo também tem um estilo, né? Também vai focar em um estilo. A Lê, por exemplo, é tão orgânica, né? Ela vê o que ela vê, ela consegue transmitir, traduzir ali mesmo, né? No sentimento dela. Então é muito poético o jeito que ela fala, né? O Gui já é um fotógrafo mais contemporâneo, né? Ele está toda hora em vários lugares registrando momentos, né? Que também é um estilo muito importante, né? Para a gente conseguir fazer registro do que está acontecendo. Isso, né? Historicamente, futuramente, é muito importante como um documento, né, histórico para as outras gerações e para a gente mesmo, né, e tantos outros, né, o Pedro que tem essa vertente com os moradores de rua, né, com o pessoal das ocupações, que tem essa pegada mais social, mais pesada. Então, eu não tenho esse olhar, né, nunca tive, assim, de conseguir refletir em imagem isso, né? Só que quando eu admiro muitos fotógrafos e sigo vários desses fotógrafos, né? Até como para a gente consumir referência na internet e tudo, e de diversos estilos, né? Então, tem os mais documentais até os mais artísticos. E quando a gente começou a pandemia, eu percebi que os fotógrafos estavam sofrendo muito, né? Não só os que estavam em casa presos e que não estavam conseguindo, né, se expressar, mas também aqueles que estavam na linha de frente, né? Era todo dia um relato. Nossa, tinha o Rafael, que, né, de Manaus,
o Maneco, que estava de dentro de casa conseguindo pegar todos os protestos que aconteciam na rua dele e da janela da casa dele, e protestava e reclamava, né? E a Tina Gomes, que estava dentro da periferia. Eu estava consumindo isso todo dia, todo mundo se expressando, falando, né? E aí eu peguei e propus isso para Lê, né? Eu falei, Lê, eu acho que melhor do que a gente abrir, né, para várias pessoas mandarem conteúdos, eu acho que os fotógrafos, eles têm essa sensibilidade muito mais apurada, assim, né? E aí a ideia que eu propus para ela foi o seguinte: se a gente fosse pedir isso para pessoas do audiovisual, né, registrarem vídeo, principalmente, a gente não ia conseguir fazer isso de forma remota tão fácil, né? Porque os arquivos, né, a gente ia receber uma quantidade de arquivo que eu nem sei quanto que a gente ia conseguir depois Gerenciar isso trabalhar com tudo ia isso, ser né? uma loucura, né? Mas a fotografia não, né? A fotografia é uma imagem, um frame, ela conta muito mais do que muitas vezes um vídeo, né? Inteiro. Então, a gente propôs, e a gente partiu disso, né? A gente fez um brainstorm entre os dois, assim, e a gente foi adaptando como que poderia ser, né? Então, os relatos de receber um áudio, né? Com algumas... A gente deu uns parâmetros para os fotógrafos do que a gente estava pensando, mas a gente queria que cada um se expressasse com as fotos do jeito que estava acostumado, né? Que já estava familiarizado a fazer. E a gente foi recebendo esse material, né? E o legal de documentário, eu acho que é isso, né? Muitas vezes o documentário não tem roteiro, né? Tipo, é lógico, dependendo da linguagem que você vai trabalhar, tudo, você pode trabalhar uma linguagem muito mais sofisticada, né? Que nem a gente fala, que são os documentários performáticos, poéticos, tudo, mas os documentários que geralmente são expositivos, assim, eles são muito abertos, né? A gente não tem um controle do que a gente vai ter de material para trabalhar. E foi isso que aconteceu, né? Cada um mandou um ensaio, cada um mandou um grito, né? E eu acho que aí foi dar o tom, né? A gente foi percebendo ali o que cada um estava sofrendo, de que jeito, né? Estava sofrendo, ou estava enxergando aquele momento. E aí eu acho que o mais importante foi a gente tentar organizar isso, né? De uma maneira que ficasse de acordo também do que a gente queria dizer, né? E eu acho que essa foi a maior dificuldade do filme, foi a gente equilibrar os tons, equilibrar os momentos que cada coisa entra, porque não ia adiantar entrar um discurso político, né? Um protesto, um discurso mais manifestante e entrar com uma pegada tipo a do Adriano ou de outros artistas que estavam, né, falando isso com uma delicadeza, né, de uma forma mais sutil, assim. Legal, cara. Eu fiz minha lição de casa aqui, né? Então, eu vi aqui que vocês têm, dentro desse projeto, foram 23 fotógrafos, certo? 23 artistas aí que vocês convidaram. 200 fotos, é isso? Sim, o documentário tem uma cerca que foram escolhidas, né? Porque eu acho que a gente deve ter recebido pelo menos umas 500 ou 600 imagens. Né? Legal. Desses fotógrafos, vocês têm, são 10 estados diferentes, tem fotógrafo que não é do nosso país, né? Que é internacional aí também, né? Eu queria... o Rodrigo começou a falar um pouco, mas eu queria entender melhor como é que foi essa curadoria, né? Como que vocês fizeram para selecionar esses 23 fotógrafos? Vocês já conheciam todos eles? Vocês não conheciam? Como é que foi escolher? Porque eu falo por mim, né? O convite veio, o Rodrigo ele falou, pô, eu vi que você está fazendo umas coisas em casa, realmente, naquele momento eu estava bem... Eu estava sem trampo, para falar a real, né? Porque a minha produção era externa, era as aulas na Folio, né, na escola, que fechou, que foi a primeira coisa que a gente acabou parando, a escola fechou já logo de início, e a maioria dos meus jobs eram eventos institucionais, eram coisas assim. Eu tenho uma produção que se manteve, mas ainda assim
eu precisava buscar esse material estava em São Paulo, e os caras fecharam a empresa, porque todo mundo fechou, então eu não conseguia buscar material para produzir, então eu estava, tipo, trancado em casa, e aí eu comecei como você falou, comecei a procurar, né, coisas para fotografar. Mas a gente já se conhecia, né? Então talvez eu tenha. Mas como é que foi essa outra galera? Como é que foi fazer essa curadoria toda e chegar nesses 23 nomes? Fala, olha. Acho que primeiro foi um pouco. Eu fiquei pensando, quando o Rodrigo trouxe a ideia, eu fiquei pensando em trazer isso que ele falou, né? De vários. A gente ficou conversando para trazer vários fotógrafos de diversas pegadas, assim, sabe? E aí tem fotógrafos que a gente não conhece, tipo, eu mandei mensagem para a Nair Benedito, mas ela não me respondeu até hoje. Mas eu mandei, entendeu? Então, assim, foi eu confesso que eu mandei para bastante gente que a gente admirava, assim, e que queria que tivesse lá. Então, tem gente que a gente não teve resposta, mas tem gente que foi muito massa, né? Eu fiz parte da IVE, acho que a gente foi no Farofa daquele ano, então algumas das pessoas algumas das mulheres que estão no Resisto eram da IVE também, né? Foi da que eu conheci desse movimento. Então tem a Isis, tem a Laura também. O Juan foi um fotógrafo que eu conheci acho que na caminhada por aí. Ele hoje é um fotógrafo bem político também, ele fotografa o El País, que ele na época estava em casa, né? Então era uma coisa bem diferente, porque ele viaja muito para fotografar por vários lugares, né? E aí ele estava em casa com os pais, então era uma outra pegada, apesar dele ser de uma área, ele estava num outro negócio, assim. Então foi muito essa coisa de tentar entender cada fotógrafo onde eles estavam, né? E aí o Rô trouxe algumas ideias também. Tem o Rafael, que está também no Farofa, né? Eu vi que tem a exposição dele. O Rafael Alves tá com a gente também. Acho que foi você, né, Rô, que trouxe. Você conhecia ele. Eu só conhecia de saber que é bom, mas não era tão próximo. Uma das propostas era a gente não ficar com o olhar muito fechado, por exemplo, aqui, né, no estado de São Paulo, né? Que cada estado, cada, né, região tinha um sentimento e estava enfrentando a pandemia de uma maneira, né? Sim. Então aqui a gente era o epicentro, a gente começou com tudo aqui, né? Rio de Janeiro depois, mas, por exemplo, os lugares mais afastados, né, no Nordeste, que nem tem o Canyon, né? O Canyon é um baita de um cineasta que está em Coremas, né? E ele é um baita no fotógrafo também. E ele não estava sofrendo o impacto, né, que a gente estava sofrendo aqui. Ele até fala isso, né? Eu tô aqui e não tô sentindo isso que vocês estão sentindo, mas a gente fica na expectativa, né? Que as notícias que chegam são, né, as piores possíveis. Então, e uma expectativa que deve ser, que é assustadora, né? Que foi pra gente antes disso chegar, quando isso estava ainda, né, em 2019 ainda, né? Lá no finalzinho do ano, né? Carnaval pegando aqui em São Paulo, e a gente na expectativa que a onda ia chegar, né? Eu acho até estranho isso, né? A gente já sabia que ia chegar, a gente só não sabia quando, mas também não fez nada nenhum para isso, né? Ficamos só esperando acontecer. Depois que chegou, a gente acabou quando fala a gente, né? A gente no contexto geral, muita gente não fez nada, né? Depois que já tinha chegado, né? Imagina antes, né? Carnaval, tá tudo tranquilo. E aí, primeiro, mas eu acho que é isso, né? E o filme fala muito disso, né? Eu acho que é o sentimento que a gente estava vivendo bem no começo mesmo, né? As fotos foram feitas entre março e junho, então era bem o que a gente ainda não entendia, né? Tava tudo a incerteza que pairava, né? Mas desses fotógrafos, né, que a gente trouxe, vários eu acompanhava muito pelo Instagram, assim, né, deles. O Rafa, por exemplo, tem o João, o Paulo, que é de Belém, que eu também acompanhava, o Maneco, né, que eu acho sensacional o estilo dele, que ele coloca aquele ruído, né, dá toda aquela dramaticidade na imagem, muito, muito bacana, assim, eu acho muito louco. Então eu já segui esses caras por conta de referência mesmo, de estilo, tudo, né.
Tem o Ian Chebu, que é do Rio de Janeiro, que, nossa, é um baita no fotógrafo político, né? Ele está sempre nessas agências aí também, fazendo registro para fora do país. Então, e o dele, por exemplo, né? Foi o último ensaio que a gente recebeu, porque foi um dos primeiros que eu vi, que ele fez um ensaio com as trans, né? Que eram que se prostituíam ali no centro do Rio de Janeiro, na Lapa. E eu tinha visto esse ensaio e eu falei, putz, mandei mensagem para ele. Depois que o filme já estava quase pronto, ele mandou uma mensagem para mim. Pô, ainda dá tempo de te mandar o negócio? Falei, cara, manda agora, velho. Aí ele mandou um áudio no Instagram mesmo, eu peguei o áudio e fiz a parte dele, que, meu, é muito potente, né? Muito importante, assim. Forte, né? Porque eu imaginei a situação dessas pessoas, né? Você vende o corpo, você vive na rua, tá ali trabalhando, e como você enfrenta uma pandemia, né? Algo, né? A gente que não tem como a gente nem passar perto que essas pessoas estavam sentindo na pele, tá ligado? E então foi isso, né? A gente primeiro procurou os amigos também, né? Que eu acho que eram importantes pelo registro que a gente estava acompanhando, e foi atrás desses que a gente admira, né? Muitos a gente, como a Lê falou, a gente não teve retorno, assim. E teve um tempo que a gente tentou também pegar mais lugares, né? Mais estados do Brasil, assim. Mas, infelizmente, a gente acabou não recebendo de todos, né? Mas acho que o recorte acabou sendo bem distribuído, assim. No final, ele conseguiu dar um bom parâmetro, assim, né? Um panorama bom do que estava acontecendo, assim, nos diversos lugares que a gente que a gente acompanhava, né? De longe, mas... Ele é bem amplo, né? De todos os sentimentos mesmo, né? Tipo, vai para todos os lados. Isso. E é muito louco que ele é Foi março, abril, é isso? Quando que vocês terminaram? O filme terminou no finalzinho de junho, começo de julho. Mais ou menos a gente estava com ele pronto já. Então, mas aí se a gente for pensar que essas fotos possivelmente foram feitas em abril disso, né? Em abril, né? Mas ele ainda é muito atual, né? Se você pegar e se a gente for ver isso hoje, talvez hoje talvez a gente talvez tenha mudado algumas coisas, né? Eu digo por mim mesmo, naquele momento realmente eu estava trancado, né? E agora a gente acabou, né? A gente precisou, né? Não teve jeito, né? A gente precisou em algum momento correr atrás, né? A gente precisou trabalhar, porque muita gente não parou de trabalhar, a gente tem que pensar nisso também, né? Tem muita gente que não parou de trabalhar. Acho que tem até uma fala, não me lembro agora de quem era, mas do filme que fala, né? Que acho que a mãe tinha que sair para trabalhar, algo do tipo, né? Então, assim, mas acho que hoje a gente teria... do Recife. Teria talvez uma outra visão, mas ele continua sendo muito, muito atual, né? Eu hoje teria uma outra visão, talvez. Mas acho que eu não fugiria daquele meu olhar, né? Porque eu não sou fotojornalista, né? Não tenho essa pegada. Acho muito legal o trabalho dessas pessoas, mas eu não tenho muito esse feeling da coisa, né? Mas acho que cada vez que se o Rodrigo pegar de novo para montar, aí ele vai montar diferente, aí monta diferente, né? Porque isso fala muito, esse tudo que tem no filme fala do tudo que tem dentro dele também, né? Não só dos fotógrafos, mas quando você seleciona e faz isso. Porque era muito mais tempo de áudio também, né? Você não colocou o áudio todo das pessoas, enfim. Não. Então dá para fazer uma segunda edição Sim. Teve personagem que mandou 20 minutos de áudio, né? Tipo, é maior que o filme, então... bem... Narrar o filme saber. Mas, assim, o que eu senti, né? É que agora, como na época, a gente não tinha informação, né? Era muita informação do que vinha de fora, mas a gente aqui dentro do país, assim, a gente ainda estava aprendendo a lidar com essa situação, né? Hoje, a gente já, né, com tudo que vem de fora, com tudo que a gente já passou, com a primeira onda, com a segunda onda, a gente já entende melhor a doença, já entende melhor, né, o que a gente tem que fazer para conseguir ter segurança, se proteger, mas na época não. Então, o primeiro sentimento foi o quê, né? É igual uma tartaruga.
Você chega ao predador, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar ali dentro do casco e vai esperar o melhor momento para sair, né? Então, eu acho que esse foi o sentimento que o filme expressa, assim, né? A gente dividiu ele em atos, na verdade. Então, o primeiro ato é meio que uma apresentação ali do sentimento de cada um, mas aí ele vai falar dessa coisa de não estar se entendendo ainda, né? Ainda tá tudo confuso. Então, mostra ali aquela cena que você tem que o Gui fez ali das cadeiras tudo virada na sala, sabe? Eu acho que essas imagens, elas refletem muito disso, né? O mundo estava de ponta cabeça, então ninguém estava entendendo nada, né? Passou esse momento que a gente primeiro está preocupado com a gente, tô sem trabalho, tô preso, tô isso, tô aquilo, a gente começa a olhar para fora. Então, aí a gente começa a ver que a maioria das pessoas que estão fora estão piores que a gente. Pô, eu tô em casa, tô em segurança, não tô trabalhando? Beleza, mas tô tô com a minha família, tô quietinho e tal. É uma fala da Lê, né, no vídeo, né? No filme, né? Sim. Uma fala da Lê representa isso, né? Naquele momento, né? Exatamente. E aí a gente olha para fora. Então aí a gente percebeu que o discurso era político. Então olhou para fora, entendeu o que todo mundo estava passando, né? A questão dos protestos, a galera, né? Pé da vida com o governo, né? Acho que hoje o sentimento é até pior, né? Do que a gente estava vivendo naquele momento. Porque ainda tinha a desculpa de que estava se aprendendo. Agora não tem mais desculpa, né? Tipo, nenhuma para isso. E aí depois que a gente primeiro se preocupa, depois olha para fora, é hora de digerir, né? Então a gente agora começa a se entender, né? Começa a entender que a gente não está no pior momento, que a gente, na verdade, teve oportunidades aí de ver coisas de outras maneiras, né? De sentir outras coisas, né, e com a dor do outro. Então, eu acho que o filme ele separa assim 3 atos mesmo, né? Primeiro se enclausurar, olhar para fora e depois digerir. Então, eu acho que foi esse o contexto assim do filme, é isso que ele tenta. Foi um processo, né? O processo que cada um estava vivendo mesmo, assim. Eu acho que, né? Hoje ele seria diferente, porque a gente já entende. Hoje talvez o discurso seria muito mais político do que poético, né? De certa forma. Assim. Até apareceu uma pergunta aqui. Veio pelo nosso chat interno aqui, gente. Eu não sei se veio de fora, se veio do Facebook ou do YouTube, tá? Mas veio uma pergunta aqui, se vocês pensam em fazer um parte 2 aí. Com o novo agora, né? Com o atual. Escreve, Rodrigo. Põe no PROAC, sei lá, meio de incentivo. Não, o Magnão mandou ali, né? Vocês pretendem fazer a continuação desse projeto? A gente pretende que o Covid acabe, eu acho. Sim. Porra, seria... Nossa, mas acho que o Rodrigo tem material aí, né? Tem, mas eu acho que até seria em outro momento, né? Acho que os fotógrafos hoje eles iam falar tudo de... valeria a pena, sim, né? Fazer... Mas eu acho que muito mais do que fazer uma versão 2, né? É fazer as pessoas não esquecerem, né, do momento. Então, eu acho que a fotografia, o documentário, a função delas, desses dois, eu acho que, né, dessas 2 ferramentas potentes aí, é realmente a questão documental, né? Documentar isso, para ninguém esquecer mesmo, né? Então, foi o que o Gui falou no começo. Daqui 10 anos, alguém vai assistir isso e vai lembrar de tudo que aconteceu, né? E se a gente não fizer isso, se a gente não guardar ou não registrar, você pode ter certeza que a mídia, ela faz o que, infelizmente, né? Ela vai guardar sempre o que favorece a ela, né? Então a gente acaba no esquecimento. Quanta coisa no nosso país a gente deixa para lá, né? Esquece, vira a página. Então não pode, né? Não pode virar a página. A gente tem que lembrar disso. Ainda mais agora num ano aí que a gente está chegando em eleição de novo. Eu acho que o filme, né, tem potência por conta disso, né? Acho que por isso até que ele acabou tendo esse voo, assim, né, para outros países também. Muitas vezes os outros países dão mais atenção para o filme do que os festivais daqui mesmo, né? Exatamente por esse lugar o que fazem, né, da manipulação mesmo da TV, né? De não ter acesso à informação, né? A gente não tem acesso. Então, mas eu acho que assim, o brasileiro tá tão... eu acho que nos últimos, sei lá, 20, 30 anos aí, pior ainda,
mas a gente está tão refém, né, de uma mídia que controla tudo, né? São poucas as mídias independentes, livres e que conseguem se expressar aí no nosso país, que a gente fica muito cego, né? Então, por mais que a gente faça um filme sobre pandemia dentro do nosso país, ele não chama tanto atenção aqui dentro do nosso país do que fora, né? Então, lá fora a coisa chama muito mais atenção, né? Tanto é que, igual, a gente participou de um festival que é um dos festivais mais políticos do mundo, né? Que é o Festival de Toulouse. Então, quando um filme entra num festival desse, é porque o festival quer que o mundo veja aquilo como uma forma política, um discurso político, né? Então, é um filme tão simples que eu acho que da mostra inteira ele deve ser o filme mais simples, mais barato de produção, qualquer coisa possível, mas o discurso era importante para eles. Então, eles colocaram o filme lá como uma vitrine ali, porque as pessoas tinham que assistir aquilo, para o mundo, né, ver que o que a gente estava fazendo aqui. Então, e a gente não conseguiu entrar em grandes festivais no país, por exemplo. Os festivais aqui não dão tanta atenção, assim, para o filme. A gente pegou alguns que foram importantes, que foram bem bacanas, assim, bem legais. Mas quando a gente recebe uma seleção de fora, a primeira coisa que a pessoa pergunta, e aí, vocês estão bem? Como vocês estão? Não sei o que, parece que a gente está vivendo uma guerra. E a gente está, né? É isso que a galera não entende. Né? Morreu, a gente matar 600 mil pessoas é uma guerra, não é? A gente está matando a galera, né? O nosso governo está matando a galera. E aí? A gente está no meio de uma guerra, só que a gente não entende isso. A gente está preocupado agora com o Carnaval de 2022, quando isso vai acabar, quando vai ser a festa, sabe? E, pô, ninguém está digerindo. Quando a gente vai parar de usar máscara, né? Pô, né? Eu acho que é por aí, sabe? E agora, vários países lá fora que abriram, que estavam mais preparados que a gente, estão começando a se fechar de novo. A gente não se preparou para a pandemia, não se preparou para abrir, e com certeza, numa próxima, não sei o que pode acontecer. Parece que está tudo bem, e não está. Né? Eu ainda acho isso. Né? E eu acho que o filme, a maior função dele é manter isso vivo. Então, daqui 1 ano, 2 anos, que alguém assista e lembre como foi o começo, né? Para saber por tudo que a gente passou até agora. Né? Então, eu acho que o maior objetivo do filme era esse grito mesmo. Né? A gente gritar aí pelo que a gente estava sentindo e pelo que a gente estava esperando para o futuro, né? E infelizmente no nosso país as pessoas ainda não acham, né, que a gente está com um problema tão sério assim. Enfim. Uma coisa bacana que você falou, a gente falou da pandemia, que a gente aprendeu, e uma das coisas que eu acho que mais a gente, não sei se a gente precisou, mas pelo menos para mim, eu senti isso, assim, essa coisa da questão artística, eu acho que nesse momento de pandemia foi uma coisa que a galera buscou, né? E é o que a gente menos tem incentivo no país, é a arte no país, né? A gente não tem incentivo para nada. E a galera buscou, né? Você vê que a galera buscou aprender a fazer coisas, aprendeu a tocar violão, voltou a tocar, outro, sei lá, foi fazer pintura, não sei o quê. A gente teve esse boom das lives, de tudo que foi coisa, né? E é muito louco isso, né? Que a arte, teoricamente, salvando um pouquinho, né? A cabeça da galera, né? Porque a gente ficou paranoico, né? Eu tava conversando com o Pedro antes da gente entrar na live, ele falou, pô, fui no shopping comprar alguma coisa hoje e senti mal, ele falou. Me senti mal por ver as pessoas juntas, né? E como é que a gente vai estar, né, daqui, sei lá, 2 anos? Será que a gente vai conseguir voltar para o nosso convívio normal, né? Você falando dessa coisa da arte, eu acho que a arte, a gente não tem tempo para arte o suficiente, a gente não se dá tempo, porque com a arte a gente acessa tanta coisa dentro da gente, então tem muitas coisas que as pessoas não querem ter esse tempo também, porque não querem acessar, e tudo bem, não querem acessar o que está dentro. Mas esses tempos eu gravei um outro documentário que
ele falava, as pessoas que foram entrevistadas falaram do quanto a arte foi presente para elas se entenderem dentro do espaço e do meio que elas viviam, para elas se entenderem quem elas eram, para elas se entenderem o que elas faziam. Então eu acho que muito dessa questão de não ter incentivo à arte, de vocês serem resistência do Farofa, no Alto Tietê, da gente estar caminhando para isso, é desse lugar, sabe? Da gente não permitir que a gente se conheça, é esse lugar de negar a informação que o Rodrigo estava falando agora, sabe? Então, acho que a arte, ela tem esse lugar mesmo de possibilitar que a gente vá, que a gente exista, sabe? Que a gente possa sentir, porque a gente tem que trabalhar, tem que... E aí a pandemia trouxe exatamente isso, né? Você tem tempo para ficar em casa, você já não se desloca tanto mais para ir para o trabalho. Então, você tem tempo para tocar um violão, você tem tempo para estar com você mesmo, sabe? Então, acho que tem muito a ver essa questão política com esse lugar da arte não ser acessada também. E o quanto isso pode ser libertador para muitas pessoas e pode ser libertador para muita gente. Assim. O Rodrigo, na verdade, ele sempre falou isso para mim, porque eu tive um processo de depressão muito difícil, e o Rodrigo falou, faz arte, você precisa fazer arte, quando sair em arte, isso aí melhora. Ele falava assim para mim, Lê, você tem que sentir. Lê. Ele sempre falava, a mesma coisa que meu terapeuta fala, sente, tem que sentir, chora, sente também. Então, assim, ele me reconhece há muito tempo, talvez antes de mim, sabe? Antes de eu me acessar como artista, antes de eu me acessar. E acho que isso faz com que muitas das pessoas também não se acessem, sabe? E é uma coisa muito ruim. É uma merda, né? Você vai falar, né? É uma merda, né? Pode falar, não tem problema. Aqui no Farofa a gente não tem essa... eu acho que a gente, infelizmente, né, a nossa construção como país, ela nunca foi uma construção pautada na educação, na cultura. A gente não tem isso, não teve isso, né? A gente foi sempre uma colônia de exploração e a gente ainda é, né? Uma colônia de exploração do capitalismo, de quem vem de cima. Então, a gente continua. O artista brasileiro, ele só sobrevive porque ele quer, né? Tipo, ele vai ter 3 profissões, vai ter 3 rendas, e ele vai continuar fazendo arte porque ele quer. Porque viver de arte ele não vai viver. É impossível, né? A gente tem pouco acesso, né, a investimento, pouco acesso a editais, a gente tem pouquíssimo acesso a isso, né? E, infelizmente, qualquer país mais desenvolvido ou que está querendo, né, um dia chegar lá, são países que investem nisso, educação e cultura, né? Educação por quê? Primeiro, a gente precisa formar as pessoas, precisa dar educação para elas, né? Segundo, porque a cultura foi o que ela falou, né? É um reflexo do que a gente vive, né? A gente só expressa, a gente joga isso para fora, né? Então, qualquer país do mundo valoriza a sua arte porque é uma forma de expressar o que aquela nação, o que aquelas pessoas estão sentindo, né? E elas se reconhecem ali, porque elas vivem aquilo também. E no país, infelizmente, a gente não tem isso, né? Eu não sei se um dia a gente vai chegar nisso, mas eu acho que a nossa arte, ela é muito individualista também, né? Cada um fazendo arte por si, e quando a gente consegue, a gente faz alguma coisa junto. É muito assim, sabe? Então, os movimentos aí artísticos ainda têm essa dificuldade também. O cinema é um pouco diferente porque ela é uma obra muito coletiva, né? Se a gente não tiver acesso a outras pessoas, dificilmente a gente consegue realizar. A fotografia já nem tanto, né? Ela consegue sobreviver pelo olhar de cada artista, né? Mas, ao mesmo tempo, ela constrói uma narrativa coletiva, né? É um discurso coletivo regional ou não, mas é um discurso. E eu acho que é isso, né? A gente precisa começar a entender que cultura é importante para a gente se reconhecer como nação, como sociedade, e a gente não faz isso, a gente não valoriza nem o que está sendo feito agora, nem o que já foi feito, né? A gente tem aí a Cinemateca e vários outros exemplos aí no nosso país, que as pessoas não valorizam, não cuidam, né, do que é nosso, a gente produziu, a gente teve gente que colocou ali o tempo, o talento, o discurso, e teve gente também que aportou, colocou valor ali, né, em dinheiro. Então, isso tudo é valor histórico, é tudo, né, valor cultural, e a gente não valoriza. Eu acho que enquanto a gente não valorizar o que a gente já fez e o que a gente está fazendo,
eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas a gente dificilmente vai ter força cultural, né, como os artistas brasileiros, como grupo, né, ser valorizado lá fora, né, eu acho que falta isso. Então, vai demorar um pouquinho ainda, eu acho. Pois é. Galera, só queria agradecer uma galera que entrou aí, né, e parabenizando vocês aí pelo projeto. Foi passando aqui, infelizmente eu não consegui guardar os nomes, né? A Silvia, né? Correia, obrigado aí. Aí, legal a técnica, tá vendo? Essa galera aí do background aí é terrível. Maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado mesmo aí, né? E obrigado a vocês aí também por ter trazido essa fala tão bacana, né? Porque na verdade, a gente veio falar sobre o projeto, mas não tem como a gente falar sobre o Resisto, né? A gente não falou ainda sobre isso, mas eu queria perguntar da onde surgiu essa ideia do nome, Resisto, né? Porque na verdade, ele tem um duplo, né? É um duplo nome, né? Resisto ou Reexisto, né? Da onde surgiu essa ideia? E explica um pouquinho para a gente o conceito e tal. Fala você, Rodrigo, que eu sou ruim de lembrar, hein? Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso, eu não lembro. Eu acho que a gente estava no momento, né? Eu acho que o filme é isso, né? Eu acho que o primeiro momento do filme e o segundo momento do filme são essas duas palavras, né? É resistir mesmo, né? De resistência, de continuar ali, né? Firme e forte, vamos em frente, vamos passar por isso. E de resistir é de se redescobrir mesmo, né? Tipo, a gente vai passar por isso, na minha cabeça, né? Acho que de todo mundo naquela época, um ano e meio, talvez a gente estaria num processo, né? O novo, que todo mundo falava, o novo normal. Passamos por um processo de descoberta e vamos renascer, vamos, né? E pelo que a gente está vendo, não foi muito isso, né? Seremos seres humanos melhores. Eu acho que assim, aflorou muito. É uma evolução. Isso. Então era resistir mesmo, né? Tipo, ser novo, né? Ter uma nova existência e tal. E eu acho que isso, para muita gente, né? Muita gente foi realmente importante. Eu acho que várias pessoas realmente saíram, ou vão sair disso com um pensamento, com uma cabeça muito diferente mesmo, né? Mas, pelo que a gente vê, assim, né? Tem muita gente que só sabe falar assim, por que não acabou ainda? Por que eu não posso fazer isso? Ou faz escondido, né? Dá na mesma. Então, eu acho que mudança de sentimento, mudança de atitude, ainda vai ser a menor parcela, assim, que vai sair com esse sentimento, eu acho, né? Mas eu acho que o nome é isso, né? Resistir e resistir mesmo, sim. Resistir também. É muito bom, né? Bem bacana. A Lê falou, não sei, você falou que não é muito boa de lembrar como é que a gente faz isso com o Farofa também. A gente criou uma ideia de que o Farofa é uma mistura e tal, não sei o quê, mas a gente nem sabe se o nome veio antes da ideia, se a ideia a gente criou depois do nome pronto. Vamos criar uma ideia para esse nome aí que vai ficar legal. Mas casou muito bem com o filme, né? Ficou muito legal. Só vou pedir desculpa aqui para a galera do cinema. O Magno me puxou a orelha aqui. Eu falei edição, né? O Magno falou, não, Gui, é montagem, né? Então, me desculpa. Né? Tem os dois, tem os dois processos mesmo, né? Tem o processo de edição, mas tem o processo de montagem, que o Rodrigo, ele é um exímio montador. Irado. Então, desculpa aí, gente. É que falar de cinema aqui, né? Eu peguei isso aqui, eu falei, não, eu queria falar porque eu gosto muito do projeto e eu falei, não, deixa que essa eu vou tocar. Poderia ser o Magno. Mas não tem problema, eu acho que para a pessoa... para o pessoal é editar o filme mesmo. Legal. Eu queria, antes da gente fechar, a gente está indo já para 50 minutos, né? Acho que já está quase na hora da gente encerrando. O projeto, o filme ele passou por mais de 30 festivais, entre festivais e enfim, vocês explicam direitinho,
Vocês tiveram 4 premiações, é isso, né? E ainda vocês ainda têm mais 4 ou 5 festivais em que ele ainda vai ser exibido, né? Se vocês puderem falar um pouquinho, até para quem está assistindo poder assistir, a gente vai depois colocar um linkzinho de todos eles para a galera poder acompanhar. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso daí. E aí? A gente tem... essa é a sua vez. Porque eu não sou... Eu acho... Por favor, te falando. Não, porque eu não tô ligada. São detalhes que você tem aí, que o Rodrigo inscreve. É que eu sou meio rato de inscrever filme, tá ligado? Os filmes que... Porque eu acho que assim, não adianta nada a gente realizar, né, e não exibir. Então, né, eu acho que... E a gente aqui no Brasil, a gente tem muitas janelas hoje de exibição, né? Tem muitos festivais, desde o pequenininho, o regional, que é super importante, né? Para criar cultura, para criar olhar, para criar essa relação, né, do cinema com a população, até os festivais maiores, aí que tem uma visibilidade não só nacional, mas internacional também. Mas ainda é um acesso muito restrito, né? Porque acho que agora, com essa coisa do online, os festivais eles deram uma democratizada, assim, né? Porque antes era um público muito nichado, né? Ou eram realizadores, ou eram pessoas que gostavam muito de cinema e se interessavam pelos festivais, mas era muito restrito, meu. A gente ia no festival para assistir, às vezes, um filme que a gente sabia, ou de um diretor e tal, assistir os debates e tal, e ficava muito ali, resumido aquilo, né? E hoje, com essa questão do formato online, eu acho que isso democratizou mesmo, né? Os festivais que estão rolando no Nordeste, o Curta Suzano, por exemplo, que é talvez a maior janela que a gente tem aqui, regional. Esse ano a gente teve o Cine Arujá, que eu fiquei super feliz de ter acontecido, né? Porque eu até parabenizei muito o Gustavo por conta disso, porque ele foi realmente um cara que fez na raça, foi lá e fez, exibiu, trouxe filme de fora. Então, hoje eu acho que os filmes eles estão começando a chegar em mais pessoas, né? E isso que é importante, esses filmes independentes, né? Antigamente, o que chegava para a população eram os filmes das produtoras, das distribuidoras grandes, né? E eu acho que eu sempre que eu posso, né, todos os trabalhos que eu acabo trabalhando, eu sempre me envolvo muito para conseguir fazer o filme chegar nos lugares, né? Então, escrevo muito, me relaciono muito com os festivais, por conta não só, né, de exibir, mas por conta de conhecer as produções, né? Entender o que a galera está pensando, o que a galera está fazendo, né? O que o cara que está aqui do lado está pensando, está fazendo aqui e o que eu estou fazendo, né? Então, é muito importante por conta disso. E eu acho que a gente já deve ter inscrevido esse filme pelo menos aí uns 100 festivais, 120 festivais. Deve ter dado aí uma média aí de 20% de seleção, que é bastante até, né? E o filme ele acabou tendo uma média, assim, né? Foi bem dosado. Então, ele rodou 50% fora e 50% dentro, né? E tem lugares bem legais, assim, né? Que ele foi chegar, assim. Então, na Índia, em Mianmar, ele foi para a Rússia, rodou França, agora ele está no segundo festival na França, né? E aqui no Brasil, em lugares... A gente participou de um festival que é super bacana, né? O Curta Vazantes, que é uma comunidade pequenininha, sei lá, deve ter 5 mil habitantes ali, é muito pequenininho, né? E é um festival local, e eles estão acostumados a exibir na praça deles lá e receber produção do Brasil inteiro, né? Que irado. Então, o filme ele teve essa sorte aí de conseguir já, né, percorrer de atrair para festivais também, né? Atraiu para festivais que são muito legais, né? Tipo, Vazantes, esse que você está falando, por exemplo, são festivais muito incríveis, né? Sim, a gente participou, do Vazantes, a gente participou de debate de alto nível, assim, né? Realizador da França, realizadores aí que estão muito tempo já na batalha, né? Que tem um nome muito potente aí, como produtor, como diretor. Então, é importante para a gente, como realizador, conseguir ter acesso a essas pessoas também, né? Porque a gente admira, porque a gente
a gente acompanha, né, a trajetória e você depois trocar figurinha, entender o que o cara tá falando e trocar de igual para igual, assim, eu acho que é mais legal ainda, né? E eu acho que mais importante do que isso é realmente a gente mostrar o filme, né? Que ele é um manifesto, então ele tem que ser mostrado, ele tem que contar a história, as pessoas têm que vir perguntar depois, pô, né? Eu acho que o mais legal é isso, assim, de conseguir fazer o filme chegar, né? E a gente teve essa sorte aí, desse equilíbrio, né? Depois, acho que o filme, quando ele rodou, quando ele passou na França, ele teve, no primeiro festival, né, no Toulouse, lá, ele teve essa chance aí agora de entrar em festivais melhores, assim, as pessoas dão mais atenção, né? Por exemplo, a gente foi convidado para exibir o filme na Suécia, então não precisa inscrever. As pessoas assistiram o filme lá e mandaram um e-mail, falaram, ó, a gente tem um festival aqui latino-americano e a gente quer exibir o filme aqui. Tudo bem? Fiz lá o trâmite que eles pediram e eles vão exibir agora, no final de setembro, né, vai ser junto vai ser no Museu de Arte Moderna, junto com um artista brasileiro que está expondo, né, que já não está mais vivo, mas que são obras dele lá, então, isso que é bacana, é esse intercâmbio, né, a gente não tem mais barreira. Então, a partir do momento que a pessoa se identifica com o nosso problema aqui, e ela quer mostrar isso lá, né? Até, sei lá, se um bom exemplo ou um exemplo ruim, mas é importante, né? Para a gente manter o documento sempre vivo, né? Eu acho que o documentário é isso, é um documento vivo. E ele está rodando. Então, quanto mais ele chegar, mais gente puder acessar e se descobrir também, né? Acho que o legal do filme é isso, assim, como a foto também, né? Às vezes uma imagem, ela, né, cada um vai sentir aquilo de um jeito e ela tem uma potência muito grande, né? E eu acho que o filme, né, o cinema, as pessoas falam, você trabalha com vídeo. Também, mas eu acho que o cinema é muito mais que isso, né? A gente realmente criar uma narrativa, criar um discurso, se expressar, né, trazer o que a gente está sentindo à tona, é diferente, né? Então, e se as pessoas estão consumindo, estão aceitando, estão querendo debater, é porque é relevante. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Legal, em um momento da sua fala você falou que o filme teve sorte, né? Tiveram sorte. Acho que não foi sorte, não. Acho que é porque o filme é realmente bom e vocês têm talento e vocês correm atrás, que também acho que eu conheço muita gente, vocês também devem conhecer muita gente boa, muito artista bom, mas que às vezes não tem essa, né, não sabe escrever o projeto, né, e muitas vezes não tem ninguém que faça isso por ele, porque tem muita gente que precisa de alguém por trás ali para poder fazer isso, né, e eu acho que vocês sabem fazer isso, né, vocês são artistas fantásticos, vocês são bons também em vender o projeto, né, vocês entregam, vocês vão lá, se inscreveu em 100 festivais, né? Então é isso, né? Não foi sorte, não. Vocês mandaram bala mesmo e ficou muito bom o projeto de vocês, muito bacana. Eu fico honrado de poder ter participado com as minhas fotos, né? Ter recebido esse convite, fico muito honrado mesmo por isso. E, gente, a gente está indo para 1 hora já de live, né? Se deixar, a gente fica aqui batendo papo até, né, sabe, até que hora. Mas eu acho que é isso. Vocês falaram bastante sobre o filme, mas eu acho que nada melhor do que assistir o filme, as pessoas assistirem o filme e tirarem a sua própria conclusão de tudo isso, né? Porque a gente falou aqui, cada um assistiu, teve a sua percepção, vocês trabalharam nele, então vocês têm outra. E aí a gente negociou aí, né, com vocês. A gente vai, já deixando aí para a galera, a gente vai deixar liberado o filme para as pessoas assistirem durante uma semana, né, Rodrigo? É isso, né? A gente vai pôr um link com uma senha, porque esse filme ele não tá aberto ainda, né? Como ele está rodando festivais, então vocês ainda não disponibilizaram ele de forma geral, né? Não sei como vocês chamam, mas a gente vai liberar então durante uma semana
esse filme. Logo mais a gente vai fazer um post, na sequência a gente põe um comentário no Facebook e tal, galera que está acompanhando e puder assistir, a gente de repente compartilha os links aí, quem sabe a gente faz com que chegue em muita gente, né? Muito mais pessoas, né? Acho que esse que é grande barato, né? Fotografia é isso, né, Lê? A gente faz foto para que as pessoas possam ver, né? Também. Às vezes a gente faz para a gente, né? Mas acho que é importante a fotografia. Voltar, né? Aquela cinta, né? Cada um pode sentir. E cada um fazer a leitura que achar que com as suas experiências, né? Fazer a leitura que quiser, né? Que eu acho que é democrático também, né? Cada um ver aquilo e sentir, né? Perder o controle, né? Você faz e cada um sente o que quiser. Às vezes muito bonito esse comentário do Escobar, que me tampou, eu até brinquei que eu tava saindo aqui, ó. Poxa. Mas ele é muito bonito. Olha eu aqui, ó. Que legal. Tá aparecendo a foto dele, ele tá com o rosto escondido e você tá ali, ó. Muito legal, muito bonito mesmo. Escobar é potente também, né? Poeta aí do contemporâneo, né? Que a gente tem, expressa também com várias artes aí. Muito bacana. Que bacana. Obrigado, gente, por vocês terem trazido para o Farofa toda essa aula, né, que vocês deram para a gente aqui, né? O Farofa também é um resistente, né? A gente resiste, né? A gente também foi na loucura, também. E resiste, né? A gente não... Verdade, não tinha pensado nisso. Mas é isso, né? Acho que é isso. A gente não pode perder a esperança, né? A gente tem que continuar sempre, que uma hora se a gente conseguir chegar, sei lá, meia dúzia de pessoas cada festival, para a gente já é, né? Isso aí, transformador. Né? Se uma pessoa ver, né, e acompanhar e conhecer pessoas novas, e conhecer uma cultura nova, conhecer, já é muito louco para a gente, né? Se vocês quiserem deixar longa vocês, o festival, parabéns por se reinventarem aí e continuo desejando vida longa ao Farofa. Legal, se vocês quiserem... Desculpa, Lê. Se vocês quiserem agradecer, cada um aí, fazer um agradecimento, né? Quiser falar alguma coisinha, fiquem à vontade aí. Manda ver, Lê. Vai lá. Olha, me deu uma vontade de agradecer a Xuxa, gente. Mandar um beijo para a Xuxa. Você acredita que você falou agradecer? Acho que agradecer ao Rodrigo por essa parceria. E parabenizar também por essa montagem, por tudo. E pelo esforço também de tudo que ele corre atrás desses festivais aí, que consegue gritar, né? Porque o que ele falou, ele é essa pessoa potente que faz o som ecoar, sabe? Então, agradecer, Rodrigo, agradecer vocês pelo convite também. E acho que é isso, os comentários muito bonitos, as pessoas queridas. E só. Legal. Vai lá, você não precisa agradecer de nada, não, Lê. Nem você, nem o Gui, nem ninguém, meu. A gente tem que sempre se unir forças, né? Cada um aí no que consegue fazer melhor, né? Então, eu acho que vocês são... Por exemplo, eu sou fã do Gui, sou seu fã, sou fã do Chavedar, sou fã do Magno, sou fã de vocês, né? Pelo que vocês já fazem muito tempo, pelo cuidado que vocês têm aqui com a memória, né? Da nossa região, com a nossa memória. E eu tento contribuir com o que eu consigo. Então, eu gosto de fazer filme, né? Independente de... Eu sou um fazedor de filme, então... Fazedor de filme é muito bom. Se eu puder aproveitar Troca a legenda vocês... dele aí, coloca aí, Rodrigo Campos, fazedor de filme, vai ficar virado. Se eu puder aproveitar sempre o melhor de vocês e vocês sempre estiverem disponíveis, eu sempre vou aproveitar, sempre, né? Eu acho que o mais importante é a gente unir forças, né? E eu acho que, do filme, eu vou falar uma coisa, né? Eu acho que mais importante do que, às vezes, você ter um baita de um recurso, ter dinheiro... Filme, muito bom. De você ter um baita de um recurso, de você ter investimento, né? A gente estava falando agora dos editais, que as pessoas têm dificuldade, tudo. Acho que muitas vezes é a gente se virar com o que a gente tem, né? O nosso filme aí, eu acho que é uma prova disso, né? A gente pegou fotografias e áudios aí, muitos deles de WhatsApp, Instagram, o que chegou pra gente.
acho que o filme não é só, né, grandes produções, não são grandes produções, mas é saber, às vezes, ser criativo, né? Pegar o que a gente tem na mão ali. A gente não tinha como sair de casa, né? Boa parte dos fotógrafos estavam presos. Então a gente tentou aproveitar o que a gente tinha e se expressar, né? Eu acho que o mais importante era a gente falar. Se a gente ia fazer um vídeo inteiro só reclamando, falando, e a nossa cara lá era um jeito, e a gente escolheu esse, né? Eu acho que funcionou do jeito que foi feito, né? Às vezes eu escuto, mas isso não é um filme, né? É uma projeção de slides. Falei, tá bom, então é um filme de projeção de slides, tá ligado? O que seja. Talvez a simplicidade dele, eu acho que talvez a maior potência dele esteja na simplicidade. Então, né? E assim como uma fotografia, né? A gente não precisava de uma imagem em movimento ali. A gente colocou até alguns momentos uma sutileza ali, para não fugir da essência da imagem, que a imagem era mais importante, né? A gente só deu um pouquinho de vida em algumas delas, que mereciam muito, né? Mas a imagem já era potente, né? Igual você falou, cada fotógrafo com o seu olhar, com a sua crítica, com o seu sentimento, né? E realmente eu espero que vocês consigam aí se manter, né, com esse festival por muito tempo, né? Porque ele é muito, muito, muito importante formar o olhar das pessoas. Eu acho que é algo tão importante quanto, né, a gente educar as pessoas, né? As pessoas muitas vezes não enxergam as coisas, né? Não tem a sensibilidade de enxergar os problemas, as coisas boas. E eu acho que a fotografia está aí para isso, né? Para a gente se expressar e formar opinião, formar o olhar dessas pessoas, né? Então, vocês, eu né, sempre falo para Lê, sempre falo para você, que eu sou fã de vocês, assim, porque eu não tenho esse talento. Então, primeiro que essa é a admiração que eu tenho. E que vocês, né, nos próximos festivais, independente se for presencial ou não, sempre mantenham essa janela aberta, né? Para outras pessoas poderem ter acesso, né? Porque os festivais de vocês, eu sempre acompanhei desde o primeiro, vocês sempre tentaram transmitir isso, né? Para a rede e tudo. E eu acho que é isso que é importante, a gente escolas, né? dá acesso, né? Dá acesso para quem está longe, para quem não pode. Então, vocês estão de parabéns, sabe? Continuem, vida longa aí o Festival Farofa, e que a gente consiga aí sempre estar debatendo cinema, fotografia. Eu acho que a gente só consegue criar aí uma unidade aí, um coletivo, né? Mesmo que não um coletivo propriamente aí, mas um coletivo de profissionais e de artistas, se a gente continuar mantendo esse debate sempre vivo aí, sempre ativo. Obrigadão, obrigado mesmo. Estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui. Aproveitando o nome né? Sempre resistindo, né? Acho que é bem legal. Show de bola, Lê. Você queria... pensei que você queria falar alguma coisa aí. Gente, obrigado por tudo. Antes da gente encerrar, a gente vai colocar novamente o trailer, tá? Para quem começou no meio da live, não assistiu, né, o trailer, a gente vai soltar o trailer novamente. E lembrando que já está nos comentários aí, já me mandaram aqui, que já está nos comentários o link com a senha para as pessoas assistirem. Assistam, que o filme é muito legal, muito bacana. Vocês vão gostar muito. E é isso, vida longa ao Farofa, vida longa ao cinema, vida longa ao Rodrigo, a Letícia, né? Valeu, e que a gente possa se encontrar novamente aí, gente. Beleza? Sim, em breve. E em breve, se Deus quiser. E galera, semana que vem nós temos mais. Semana que vem, quinta-feira que vem, nós temos outra live. Vai ser uma live bem bacana. A gente vai colocar depois aí nas nossas redes sociais aí. Mas a Letícia acho que vai curtir bastante também, porque a gente vai relembrar um pouquinho do primeiro Farofa, daquela mesa das minas que a gente fez. A gente tentou fazer uma nova... trazer as meninas novamente, enfim, e elas mesmas vão tocar, vai ser bem legal. Mas a gente vai colocar isso depois aí nas nossas redes sociais aí, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um abraço, galera. Pode soltar o trailer aí. Valeu mesmo. Show de bola. Até mais. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado.
pediram para ficar em casa, e desde então tenho uma quarentena nos meus dias. Mudou tudo desde aquele dia. Minha vida virou de ponta cabeça. Eu tô me sentindo mal. Eu tô pior do que eu imaginava que eu estaria. É um misto de sensações, desde medo, ansiedade. Foi um sentimento de impotência, de não poder fazer muito pelo mundo. Ficar um pouco sem perspectiva, meio sentimento de náufrago. É um momento de reflexão e de tentar se redescobrir e se reinventar, se redescobrir de alguma maneira. E é isso que tem tentado fazer. É algo sem precedente que eu vejo como surreal. Eu não... Como se fosse uma bomba de nêutron nas nossas vidas. Simplesmente a estrutura tá aí toda intacta. Eu sinto que é uma guerra que acontece lá fora, enquanto eu tô com todos os meus privilégios aqui dentro. Tem muita gente falando pela gente da periferia, tem muita gente falando pelo pobre. Então, durante esta quarentena, he aprovechado para pasar É fácil tu aí, da tua luzinha sentado no teu iPhone, mandar o povo pobre trabalhar. Mas tá tudo morto. Nada orgânico parece que sobrevive.